Olá pessoal, tudo bem? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. E aqui vai mais um vídeo para a galerinha do sexto ano, turma 600 e 601. Amores, nesse vídeo eu vou dar a continuação do capítulo 8, onde falou no vídeo anterior, Planeta Azul, né? Então vamos voltar rapidinho no que foi falado aí na introdução do capítulo, para depois darmos sequência ao conteúdo. No vídeo passado, eu falei com vocês da distribuição da água no planeta Terra. Então, nós falamos aí das águas oceânicas, né? Falamos dos mares, a classificação desses mares. Falamos também dos oceanos, né? Os principais oceanos. Movimentação das águas oceânicas, tá? As consequências, quais são os fenômenos responsáveis por esta movimentação. Falamos também da exploração econômica e contaminação dos oceanos, né? O que vem acontecendo ao longo do tempo e como esse processo de contaminação vem aumentando com o passar do tempo. Então, tudo isso nós falamos no início do capítulo, ok? Vale lembrar que eu estou falando do capítulo 8 da apostila de vocês. Agora, nós vamos dar sequência a esse conteúdo. Como eu disse lá atrás, é um conteúdo um pouquinho extenso e a tia preferiu dividir em duas partes. A partir de agora, nós vamos dar continuação na página 56, que fala das águas continentais. Vale lembrar que nós falamos das águas oceânicas, né? E agora nós vamos falar das águas continentais. Então vamos lá. As águas continentais disponíveis no estado líquido, rios, lagos, represas, aquífero e lençóis freáticos, tá? Então as águas continentais ela é distribuída dessa forma. Então, olha só, na página 56 tem aí um esqueminha que mostra todo o ciclo dessa água no planeta Terra, tá? Como ela é distribuída. Então, eu peço a vocês que dêem uma olhada aí nesse esqueminha para vocês terem uma noção dessa distribuição, dessa forma de distribuição, tá? Então, vamos lá. A água disponível na natureza não a alcança e sim a troca por outra. Na verdade, ela passa por um ciclo que se altera do seu estado físico e na sua composição e a desloca para diferentes partes do planeta. É o que nós conhecemos, pessoal, como ciclo hidrológico, tá? Exatamente o que eu acabei de falar para vocês quando eu peço para vocês olharem aí esse esqueminha da página 556, tá? Que mostra essa distribuição, esse ciclo hidrológico aí. Nessa mesma página vem falando da distribuição da água doce líquida no planeta. Então vamos lá, juntinho comigo. Essa água, tá, no estado líquido, estão distribuídas em rios, lagos e represas, como eu falei aí no início do conteúdo, além de aquíferos e lençóis freáticos. Agora vocês vão conhecer como acontece a distribuição desses recursos hídricos, tá? Dentro do planeta Terra. Como que isso é feito? Então, no conteúdo vem aí, ó, rios e bacias hidrográficas. Primeiro nós vamos falar dos rios, tá? Os rios são cursos de águas corrente que se desloca naturalmente pela ação da gravidade de áreas altas para as áreas baixas. Eles nascem em planaltos, chapadas ou serras e geralmente terminam no mar. Isso eu estou me referindo aos rios, tá? Já as bacias hidrográficas correspondem a uma área formada por um rio principal e seus afluentes, que é o que a gente vai ver na página a seguir, ok? Então, lembrando, os rios são cursos de águas correntes que se deslocam naturalmente pela ação da gravidade, né? Então, eles vêm da parte alta para a parte baixa.
Já as bacias hidrográficas correspondem a uma área formada por um rio principal e seus afluentes, beleza? Então vamos seguindo aqui. Na página 57, tá? Mostra essa distribuição. Tem aí um esqueminha muito maneiro mostrando de maneira simples e objetiva a distribuição dessas bacias e desses rios. Então vamos lá, ó. O limite geográfico que determina o escoamento das águas das chuvas se chama divisor de água, tá? Esse limite corresponde a uma área elevada em um planalto ou serra ou outras formas de relevo, a partir de onde se forma e se deslocam rios que seguem para diferente destino. É como aí, ó, mostra no esqueminha dessa página, tá? Lá em cima, lá no início da página 57, mostra exatamente isso que eu tô falando com vocês, ó. Divisor de águas, afluente, rio principal, tá? Ok? Vamos lá. Mais embaixo aí, ó, tem a distribuição, ó. A nascente de um rio, o leito, os afluentes, a foz, tá? Tem tudo aí mostrando através dessas plaquinhas essas partes que correspondem aí à formação de um rio. Os rios também, eles podem, assim como as águas continentais e as águas oceânicas têm sua classificação, aqui nessa parte aqui das águas continentais, os rios também têm sua classificação específica, tá? E essa classificação, galera, é de acordo com uma característica de cada um, ok? Então, por exemplo, quanto à sazonalidade, aí muitos de vocês podem ter dúvida com essa palavrinha aí, ó, sazonalidade, é um adjetivo que se refere a um temporário, né? O que é temporário? Ou seja, é típico de uma determinada estação ou época. Então, vamos ver aí, ó. Quanto à sazonalidade, o rio ele pode ser perene. O que vem a ser um rio perene? Rio que não seca, independentemente da época do ano, mesmo que seu volume de água sofra redução significativa. Então, vamos lá. Mesmo que um rio, ele tem lá o seu volume de água, tá? E esse volume, ele vai diminuindo, tá? Mas ele não seca de vez. O rio perene, ele tem essa característica. Pode acontecer o que for, o volume pode ficar bem baixinho, mas ele não seca, ok? Isso é um rio perene. O outro tipo de rio, né? A outra característica é o intermitente. Vamos ver o que é isso? São rios que secam durante o período de estiagem, mas volta a ter um leito preenchido quando chega o período chuvoso, né? Então, o período de estiagem, período de muita seca, ele seca. E quando acontece a chuva, ele volta, né, a ter o seu volume como era antes. Tem um outro tipo de rio que é o chamado perenizado. O rio que é naturalmente intermitente, mas com a intervenção humana, ou seja, a construção de barragens e açudes, passa a ser totalmente ou parcialmente perene, tá? Tem também uma outra classificação, que é o chamado de efêmeros, né? O que vem a ser isso, né? Um nomezinho é meio estranho, mas vamos lá, vamos entender. É o rio que forma após a incidência de chuva, mas se desfaz em um curto espaço de tempo. Então, vamos lá. Choveu muito, formou-se o rio, tá? Após esse período, ele não vai continuar ali, tá? Ele vai se desfazer. Esse tipo de rio é chamado de efêmero, ok? Além dessa classificação quanto à sazonalidade, um outro ponto que eu quero falar com vocês é quanto ao regime. Professora, o que vem a ser isso quanto ao regime? Então, vamos lá. Se refere ao volume de água, ou seja, né? Que tipo de água está formando aquele rio? Então, pode ser a água da chuva, pode ser a água dos rios, tá? Água, né, com
o degelo das geleiras. Então, tudo isso essa água forma determinado tipo de rio. Para cada rio formado, quanto ao regime, ele tem um nomezinho especial, tá? Na página 59 vem falando disso. Então, o primeiro aí, ó, pluvial, rio abastecido pela água das chuvas. Tem a ver com o que a gente já falou lá no início do capítulo, tá? Quando chove muito, essa água da chuva forma, né, esses rios. Então, quanto ao regime, ou seja, quanto ao volume de água, no caso aí o primeiro é a quantidade de água da chuva, ele é chamado de rio pluvial, ok? Não podemos confundir, pessoal, você tem que saber a diferença, tá? Quanto à sazonalidade, como eu acabei de falar com vocês, que é o período, né, temporário ou determinada época, quanto ao regime. Então, tem que saber fazer essa diferençazinha, tá? Então, o primeiro que eu acabei de falar com vocês, eu falei quanto ao regime pluvial. O outro nomezinho aí especial quanto ao regime é o nival. Vamos ver. São rios abastecidos pela precipitação de neve, tá? Então, quando isso ocorre, ele recebe o nome de nival. Próximo, glacial, né? Rio abastecido pelo derretimento das geleiras e de elevadas altitudes, ok? Próximo, mistos. O que é que vem a ser isso? Rio abastecido por água de mais de uma fonte, tá? Então, tem um determinado rio que ele recebe água, tá? Não só de uma, mas de mais fontes. Então, esse tipo de rio é chamado de rio misto, ok? Quanto ao relevo, vamos ver, isso aí é fácil também, porque a gente até falou em sala de aula, a gente já também falou no vídeo anterior. Quanto ao relevo, eu estou me referindo se esse rio ele é de planalto ou ele é de planície. Vamos lá. De planalto, com quedas de água, geralmente utilizado para geração de energia elétrica, tá? No Brasil tem muitos desses rios e a maior parte desses rios é onde foram construídas, né, as hidrelétricas. Um outro tipo, quanto ao relevo, é de planície, que são os rios que não possuem desníveis acentuados e são excelentes para navegação. Como nós temos no Brasil várias regiões, tá? Quando vocês estiverem aí no 7º ano, né? Se Deus quiser, ano que vem vocês vão estar no 7º ano e vocês vão estudar as regiões do Brasil. E vocês vão aprender sobre a importância desses rios para a população de diversas regiões do nosso país, tá? Os rios que essa população, determinada população, né, utiliza para se locomover de um lado para o outro, são rios de planície, tá? Ou seja, são rios planos, diferentes dos de planaltos, tá? Onde tem a maior queda de água, né? E, enfim, são rios totalmente diferentes. Lagos e lagunas, vamos lá, né? Dando continuação aí ao conteúdo. Os lagos são grandes volumes de águas represadas no interior dos continentes, ok? Então, tem aí pelo mundo diversos lagos importantes. Eles podem ter origens variadas, como de barcos vulcânicos, depósitos de água de crateras de vulcões, como outras formações. Já as lagunas são reservatórios naturais de água salgada localizados nas regiões litorâneas, tá? Como mostra aí, dá uma olhadinha na página 58. Tem os dois exemplos, tá? Os exemplos de lagos, da imagem mostrando para vocês, e de lagunas. Beleza? Na 59, vem falando aí, ó, principais bacias hidrográficas do mundo, tá? Tem um mapa mostrando aí essas principais bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas são de fundamental importância para os seres humanos. Desde os tempos remotos, eles procuravam viver às margens dos rios principais e seus afluentes. A gente tem como, galera, pegar como exemplo o Rio Nilo. Isso com certeza, né? Desde o 3º, 4º, 5º ano, vocês já estudaram isso em história, vocês já estudaram isso em geografia,
da importância do rio Nilo para aquela população, tá? Que em determinado período do ano o rio ele tem um volume de água, né, elevado, que ele acaba transbordando, e na sua margem, aonde é praticada aí a atividade da agricultura, tá? Então, desde os tempos remotos isso acontece até mesmo na atualidade, tá? E aí, ó, nesse mapa mostra as principais bacias hidrográficas e dando como exemplo, né, comum para o cotidiano nosso e de vocês aí do 6º ano, o Rio Nilo, ok? Beleza? Vamos lá. Regiões hidrográficas do Brasil. Aí sim, vamos falar, né, do nosso país. O Brasil é abundante em águas doces, né? Águas doces. O país possui vários rios em seu território, entre eles o Amazonas, né? O maior do mundo em volume de água, tá? Para preservar as suas águas e administrar todo esse recurso hídrico, o governo brasileiro dividiu, tá, o território em 12 grandes regiões hidrográficas, tá? Para melhor estudar, para melhor cuidar, né? Bom, pelo menos é o que está aqui, né? Então vamos acreditar. Logo na página 60, logo após aí a introdução aí sobre as regiões hidrográficas do Brasil, que eu estou falando com vocês sobre isso, tem um mapa e mostra aí a distribuição dentro do território nacional dessas 12 regiões, tá? Então vocês podem olhar aí no mapa que tem aí, ó, cada região é colocada de uma cor, então tem aí ó, a cor verde, amarela, laranja, rosa, são 12, tá? 12 importantes regiões hidrográficas do Brasil. Ao lado do mapa tem a legenda onde vocês podem identificar, de acordo com a cor de cada região, tá? Essas principais bacias hidrográficas. Então, por exemplo, a de verde está falando da bacia amazônica, tá? Depois a de rosa, Paraná, e assim sucessivamente, tá? Vocês dão uma olhadinha aí com calma, ok? Mas não esqueçam que as águas, os nossos recursos hídricos dentro do Brasil, ele, para melhor estudar, para melhor ser administrado, né? Foi feita aí essa divisão em 12 regiões hidrográficas dentro do nosso território, tá? Isso é importante vocês saberem. Uma outra situação que eu quero falar com vocês, tá? Vem aí na página 61, vem falando do aproveitamento econômico dos rios, tá? Assim como as águas oceânicas, nós também falamos da importância dessas águas, né? Para grande parte aí da população, dentro dessa parte de águas continentais, também tem essa parte de aproveitamento econômico dos rios. Pô, professora, como que pode ocorrer isso? Beleza, de diversas formas, tá? Então, na página 61, vem falando aí, ó, a importância dos recursos hídricos não está relacionada apenas à criação e manutenção da vida na Terra, né? Ou seja, a utilização dos rios, dessas águas dos rios, é utilizada para várias finalidades. São elas, por exemplo, ó, como podemos aproveitar essas águas? A pesca, ó, atividade comum no mundo todo, praticada desde os primórdios da história da humanidade, né? Uma das primeiras atividades aí que o ser humano passou a praticar até chegando aí nos dias atuais. A pesca é a primeira, tá? Que faz parte aí desse aproveitamento econômico dos rios. A segunda é a navegação, tá? Realizada em hidrovias localizadas principalmente em rios de planície. É como eu falei ainda há pouco para vocês, quando eu falei quanto ao relevo, onde eu disse, né? A formação dos rios de planaltos e as formações dos rios de planície. Então, a navegação, tá? Esses rios, eles são utilizados para o transporte de pessoas, para o transporte de mercadorias, tá? Isso tem muito dentro do Brasil, ok?
Um terceiro fator aí responsável por aproveitamento econômico é a geração de energia, que a gente acabou de falar ainda há pouco, né? Ó, a construção de hidrelétricas permite o aproveitamento de energia gerada pela queda de água de rios, principalmente de planalto, como eu falei ainda há pouco. Com o desenvolvimento de tecnologias, hoje elas podem ser construídas inclusive em rios de planície. Isso na atualidade, só que desde lá de trás, vale lembrar, tá? Essa geração de energia sempre foi, a construção de hidrelétrica sempre foi utilizada aí os rios de Planalto, belezinha? O próximo é irrigação, vamos ver. Mais de 2/3 da água utilizada no mundo, representando aí aproximadamente, minha galerinha, 70% destina-se à irrigação para o cultivo agrícola. Entretanto, o uso inadequado desse recurso preocupa autoridades internacionais devido ao desperdício, tá? A gente vai falar logo abaixo, deixa só eu fechar aqui essa parte do aproveitamento dos rios, que eu vou voltar nesse processo aqui da irrigação. Como esse processo é feito no mundo inteiro e na maioria das vezes de forma irregular, causando aí o desperdício, ok? Eu vou voltar já em irrigação. O próximo é abastecimento. Cerca de 10% da água consumida no planeta destina-se ao doméstico e 20% à indústria. A água de uso domiciliar passa por tratamento que retira as impurezas e a torna própria para o consumo humano, né? É a água que a gente recebe na nossa casa, na nossa residência, né? Para tomar banho, para fazer o nosso alimento, né? É o uso doméstico mesmo dessa água. Beleza? Aí sim eu vou voltar aqui no finalzinho da página, onde fala demanda versus ofertas de água, né? Ó, a quantidade de água doce disponível ao consumo humano é pequena, se comparada à quantidade total de água do planeta. Além disso, ela está restrita às geleiras, aos rios e às águas subterrâneas. Está de acesso mais difícil, né? O problema se agrava pelo fato de que a distribuição dos rios não são iguais em todo o planeta, tá? Por exemplo, o Brasil tem uma quantidade elevada de rios, mas existem lugares no mundo que não tem, né? E essa situação da água, ela vem se agravando cada vez mais, tá? Ou seja, a quantidade de água, principalmente com o aumento da população e devido à grande quantidade de lugares no mundo que não tem essa quantidade de água toda disponível, isso vem causando uma série de problemas aí ao longo do tempo. Ó, a demanda por água doce é enorme. Quanto mais cresce a população, maior é essa demanda. Acabei de falar para vocês, quanto mais cresce a população mundial, tá? O consumo dessa água, né? Ela aumenta cada vez mais, sendo que nem todos têm acesso à água, tá? É uma situação aí que requer um pensamento que cada vez mais temos que cuidar, zelar pela nossa água. Beleza, galera? Ó, estima-se que de toda a água consumida no mundo, cerca de 70% são destinados à agricultura, 20% à indústria e 10%, tá, a populações urbanas. Esse percentual varia de país para país, mas indica onde a água é mais usada e o que é preciso fazer para garantir e melhorar o abastecimento às populações, considerando que elas crescem continuamente. Tudo isso acabei de falar com vocês. A população cresce cada vez mais, né? O uso, nem todo mundo tem esse cuidado, vai escovar dente, lavar a mão, controle da água mesmo, tem que ter, sabe? Pensar aí no futuro das próximas gerações. Nessa mesma página, nesse assunto que eu tô falando com vocês, tem aí um gráfico, né, mostrando essa porcentagem. Percebe-se que, ó, a parte de azul representa os 70% que é usado na agricultura. 20% a parte de amarelo
a indústria, o que a indústria usa, e somente 10% que as populações urbanas utilizam, tá? Ou seja, a menor parte aí é a que a população usa, ok? Dá uma olhadinha nesse gráfico, prestando bastante atenção. Tá bom, meus amores? Tia Arli vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Não deixe de ficar atento ao roteiro. Enfim, tá? Beijinho, até breve.